Abrindo mais um podcast Cuca Fresca. Tudo bem, gente? Junho chegando, estamos aqui já em meados finais, não sei se eu posso dizer isso, de maio. E como estamos no sul, essa época é época do quê? De voz fanha, nariz fungando, a rinite chegando, é uma alegria, uma maravilha. Então, já peço desculpas antecipadamente se por algum acaso eu tossir ou demonstrar o meu grau estado gripal. Eu não sei se eu tô com gripe. Fiquem tranquilos, convidados, eu não sei. É só uma dúvida. Então já tô pedindo desculpa antecipadamente, mas sem delongas, né? Como eu costumo dizer, sem delongas. Eu costumo enrolar pra caramba na nossa abertura, mas vamos lá. Eu sou Alexandre Minguini. Obrigado por vocês estarem acompanhando mais um episódio do Cuca Fresca. E hoje o papo é com quem tá começando. É isso mesmo, quem tá dando o primeiro passo na sua carreira profissional. E para isso a gente trouxe aqui Salete. Tudo bem, Salete? Como é que você está? Muito bem, obrigada pelo convite, Imagina. pela oportunidade também de bater um papo sobre o jovem aprendiz, o primeiro emprego, como que isso tudo acontece. Legal, a Salete está começando agora, né? Você é uma jovem aprendiz aonde, Salete? Não, brincadeira, sacanagem. Que coisa boa, eu vou ficar muito feliz. A gente começa brincando, mas sem fazer brincadeira com ela. A Salete é a grande responsável por essa galerinha que está aqui na mesa. Aí sim, temos exemplares vivos para saber do que se alimentam, onde vivem, o que costumam fazer. O famoso jovem aprendiz das empresas. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Se apresentem para nós. Primeiras damas, começa você, Gil. Eu sou a Giovana, tô na Eucardia já há mais de 6 meses. E é isso. E é isso, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17. E aí, Matheus? Bom, eu sou o Matheus, eu também tô na Eucard faz uns 6 meses, um pouquinho mais. Também tenho 17 anos. Também tenho? Também tenho. Ela tem 16. Quem mais tem 17 nessa mesa aqui? Salete, você tá mentindo pra gente, né? Brincadeira, Matheus, sejam bem-vindos. Vai lá, diga lá. Eu sou a Joyce, tenho 18. Talvez tenha 17. Tenho né? 18 Não, a anos. Joyce é a mais A velha. Joyce mais tem velha da 16, Tenho 18. 18, tô na Eucard faz quase 10 meses já. Caramba, é tempo, hein? É, que bom. Então a gente trouxe aqui o pessoal que faz parte do programa de Jovem Aprendiz da Eucard pra gente bater esse papo a respeito de como é dar e como dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro emprego. Às vezes não é o primeiro, né? Porque todo mundo já ganhou uma mesada arrumando o quarto aqui, eu acho, né? Então, para nós com 16, 15, 13, 12 anos, arrumar o quarto e ganhar um dinheirinho, às vezes até é o primeiro emprego. Né? Pai, você vai ver só onde eu vou te denunciar na brincadeira, sacanagem. Salete, vamos falar de coisa séria. Vamos começar a parte séria da nossa fala. Conta pra gente como é que se dá um programa de jovem aprendiz. Não era menor aprendiz e agora é jovem aprendiz? O que é isso aí? Que o menor não é um termo usado hoje adequado nessa situação aqui. Legal. Então, é o jovem aprendiz, o adolescente aprendiz. E é uma oportunidade única que muitos não tiveram. E eles estão tendo a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eu ainda falo sempre pela porta da frente, vão aprender, vão ter currículo, carteira assinada, vão ter o seu próprio dinheiro, começar a sua vida, enfim, iniciar a sua vida profissional também e com grande oportunidade de ficar na empresa. E você, veja bem, olha a idade deles. As empresas sempre estão de olho nessas idades daqui para frente também. Tem 17 para 18, outra tem 18, enfim. Então, depende da oportunidade da empresa, mas principalmente do empenho de cada um. Quando ingressa ao mercado de trabalho, se expor, produzir, ter aquele foco, abraçar essa oportunidade como nunca. E o programa Jovem Aprendiz, ele é fantástico, ele tira muitos jovens do ócio, né, na verdade, e eles começam a trabalhar, vão ter uma ocupação, vão ter uma responsabilidade. Início da responsabilidade. E começa também a evolução deles, vão evoluir, vão tendo mais forma de trabalhar com pessoas, lidar com isso tudo, e a responsabilidade da vida deles também, né? Cada vez mais, vai aumentando a idade, mesmo que tenha pouco, porque o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos. Então, 14 anos também começa. 24? Até 24 anos. Dá para trabalhar até os 24. Eu poderia ser jovem aprendiz com 24 anos e minha mãe me colocou para fora de casa para trabalhar de verdade? Brincadeira, não tô falando que vocês trabalham de mentira. Mas eu não sabia, 24 anos? Até os 24, de 14 a 24.
Aí depois, aí se vira, negão. Aí você tem que cair pra dentro. É uma oportunidade de aprendizado, né? Aprendizado de todas as formas. Que se é o jovem, ele está entrando no mercado de trabalho, ele não tem experiência. Se ele não tem experiência, ele vai adquirir essa experiência. Nós temos o programa desde 2009. Nós fazemos toda a parte teórica aqui. Aí eles vão para a prática na empresa. Isso tudo para acontecer, a empresa precisa abrir uma vaga, precisa selecionar, a empresa mesmo Ela tem faz que estruturar isso internamente, né? Selecionar e aí eles iniciarem lá, só que daí eles têm um processo diferenciado que eles fazem ao mesmo tempo, ingressam no mercado de trabalho e também faz uma formação. Entendi. Ao mesmo tempo, e a nossa aqui no caso é a nossa na área administrativa. Quando você fala nosso, Salete, você está falando com relação ao jovem aprendiz, o programa nacional ou da instituição que você responde? Explica É o isso pra gente. programa de aprendizagem jovem aprendiz da Fundação Assis Gurgas, legal. que nós estamos trabalhando. É lógico que essa lei veio desde 2020, enfim, que já vem vindo, né? E aos poucos cada um vai fazendo um trilho, né? Tem muitos que já estão no mercado de trabalho há muito mais tempo, outros estão iniciando agora. Em Cascavel, agora tem mais alguns programas, mas o nosso foi um dos pioneiros Que também. legal. Como é isso tem base governamental ou não? É dentro da instituição mesmo que se desenha e vai para a estruturação? Na verdade, esse é um programa, ele é custeado pela Fundação Assis Gurgas, não tem valor, não tem, o adolescente, o jovem não paga nada, é gratuito. É um programa social, vamos dizer assim. Legal. Então, isso é bem importante. É lógico que quando você fala a nível nacional, existe uma lei também, né? Claro. Que as empresas precisam cumprir cotas. Então, o que nós fazemos? Nós contribuímos na formação desse jovem aprendiz que vai para o mercado de trabalho e também para as empresas. Nós preparamos eles para a empresa. Porque Entendi. se ele vai direto para a empresa precisa colocar ou fazer um treinamento com ele específico. Que durante o tempo que ele esteja na empresa, por exemplo, nosso contrato é 23 meses. Esses 23 meses ele precisa estar estudando, aonde ele está estudando. Então, os jovens aqui estão estudando aqui na FAG. A partir do momento que eles concluírem, daí sim a empresa vai ver o que eles vão fazer. É lógico que eles precisam também dar o melhor deles Claro. lá. Que se a empresa, eles darem o melhor deles, se a empresa ter a oportunidade da vaga também, porque às vezes a empresa também não tem oportunidade naquele momento da vaga, eles já ficam por lá também. Claro, porque a partir do momento que você encerra o programa, e você passa a competir com profissionais do mercado, né? E a ideia é sair na frente, tendo essa base desses anos anteriores, certo? Com certeza. E assim, hoje, para nós nos sentimos assim muito gratos pela situação que a gente já fez. Quantos jovens já passaram por nós? Foram muitos. E esse número significativo de jovens que passaram por nós, muitos foram efetivados, hoje são gerente de grandes empresas, e isso é bem importante. Para ver que e não precisa, o jovem aprendiz é uma oportunidade, não é aquela questão de você dizer assim, eu vou fazer lá um programa, vou entrar na empresa como jovem aprendiz. Não, ele tem que entrar feliz, ele tem que entrar bem. Querendo, né? Querendo e bem, porque é uma oportunidade única para todos que eles possam estar entrando para o mercado de trabalho nessa condição. A empresa cumpre a cota, prepara bem esse aprendiz para permanecer no mercado de trabalho. Essa é a ideia. Legal. Eles fazem, então, a primeira etapa de jovem aprendiz e a empresa já prepara e fica com eles. É lógico, muitas empresas Vai fazem valorizar todo a esse prata da casa, caminho. E a gente... Ô, Salete, deixa eu te perguntar uma pergunta completamente sem noção. Qual a diferença de um programa de jovem aprendiz e CIE, por exemplo, de estágio? O estágio é outra questão. O estágio, ele já tem vinculado a Universidade? a universidade, o ensino médio, ele tem que estar estudando, mas daí ele está fazendo um estágio dentro da área dele. Entendi. No nosso caso aqui, o nosso programa é na área administrativa. Então, esses jovens que estão conosco, eles participam de um programa na área administrativa e trabalham na área administrativa. Que pode perpassar por todas as áreas na empresa, para conhecer a empresa. É o primeiro emprego, então ele tem que ter esse envolvimento todo. A gente costuma chamar de job rotation, né? A gente lança o jovem aprendiz em determinadas etapas, como se fosse um trainee, né? Isso. Lança em determinadas etapas para que ele vá preenchendo um quebra-cabeça de formação. Isso mesmo. Legal, eu queria perguntar para vocês, pessoal, e aí?
Na opinião de vocês, na visão de vocês, como é que é essa entrada no mercado de trabalho? Como é que está sendo essa experiência? Independentemente se é nessa empresa ou naquela, como é que é ter ser apresentado à vida adulta, responsável, ao mundo profissional? É muito importante. Muito importante. A gente acaba aprendendo na prática coisas como a Salete falou, que são responsabilidade. E, tipo, dá um direcionamento pro que a gente quer fazer da nossa vida, que é muito importante. Então, a gente aprende várias coisas diariamente, trabalha com muitas coisas, com muitas pessoas. É uma experiência incrível, assim. E como é que vocês vinculam as atividades que vocês já fizeram com o planejamento futuro? Porque quando a gente tem cidade, né, cidade fala aí, a gente não pensa em muita coisa de futuro. Futuro para nós é, hoje à noite, né? E o futuro? Putz, amanhã? Não, nesse final de semana, minhas férias. Não tem futuro, né? Eu já sou um cara que tem mais passado que futuro, então eu posso perguntar, como é que vocês veem isso com relação a futuro? Assim, o que isso está contribuindo para o próximo passo? Olha, dá pra se dizer que, tipo assim, dá uma visão um pouco mais ampla, né? Porque muitas das coisas que a gente tá vendo agora saem um pouco daquele esquecicismo da teoria. Eu vou fazer curso disso, eu vou fazer curso daquilo, eu vou aprender como escreve e-mail profissional, mas tem muita coisa que não adianta muito você ter só a parte teórica e não ter a parte prática. Então, isso gera até que, tipo, uma considerável vantagem pra gente, porque é a oportunidade que a gente tem de não só aplicar o que a gente tá vendo aqui, como ter uma noção do que precisa ser aplicado dentro de uma empresa e, a partir disso, tomar certas ações para caso lá no futuro a gente tenha interesse em talvez ter nossa própria empresa ou permanecer nessa mesma empresa e afins ir para outras empresas. Então, a gente já tem um pouco mais de costume nessa área de saber, beleza, na teoria eu sei isso e isso, mas na prática eu vou aplicar o que desse conhecimento que eu tenho. Então, você se situando, por exemplo, na situação que a gente está agora, que a gente fica alternando entre uma squad ou outra, é bem importante, porque a gente consegue ter uma noção do que a gente está aplicando em cada área do nosso conhecimento. E com isso a gente consegue fazer um planejamento mais lá para frente, no futuro. Sei lá, daqui a 10 anos eu quero estar exercendo essa função aqui. Para essa função, eu preciso ter em prática... Daqui a 10 dias, daqui a 10 anos. Com 16 você falava, sei lá, daqui a 10 anos... É que mudou muita coisa, né? Você vê um jovem de 17 anos... com essa fala, era uma coisa muito rara na nossa época, né? A gente não tinha esses canais de informação, né? O Google, o ChatGPT da vida hoje, ajuda muito essa galerinha já sair meio que preparada. Eu tenho um filho de 5 anos que esse dia ele estava estudando para o vestibular do Enem. Não, sacanagem, também não é tanto. Mas eles já estão um passo à frente, né? A informação hoje está disponível, isso é importante. Então, eles podem acessar essa informação a hora que eles quiserem. E, de fato, está mais fácil esse acesso também. Democratizado o acesso hoje. Eu concordo muito com isso, a democratização e a globalização do acesso, né? Independentemente de que sentimento essa palavra gera em você, globalização, mas a informação está globalizada. Você pode escolher com qual plataforma você vai ficar atento ao que está acontecendo, né? Ô, Joyce, mas me fala de desafios. Eu queria depois passar para a Salete, mas quero ver se tem esse cruzamento. Que tipo de desafio você tem encontrado nesse processo de começar uma fase nova na vida? Olha... Acordar cedo? Não, é que a gente trabalha à tarde, né? Que filha da mãe. A gente estuda, Joyce. Eu estudo à noite. Não, isso não é um desafio. Eu trabalho à tarde, querido. Não, mas eu acho bem desafiador, ainda mais, tipo, no setor que eu tô, porque é um setor muito complexo, né? As licitações, elas são muito complicadas de se aplicar. Mas eu tô fazendo direito, então, tipo, para mim é uma coisa que vai agregar muito no meu futuro. Só que não deixa de ter seus desafios, né? A gente todo dia enfrenta, tipo, a própria licitação é um desafio, cada licitação é um desafio diferente, porque são muitos problemas dentro de uma licitação. Então a gente tem que passar por isso todo dia, né? Enfrentar. Com certeza. Ô, Salete, e esse feedback? Você falou que já são muitos jovens que passaram pelo seu time, né? No programa. Como é que tem como padronizar um feedback? Falar, olha, o maior desafio encontrado pela grande maioria dos jovens é X. Olha, o desafio que é Y. Nos últimos tempos, depois da pandemia, H. Como é que chega para você os feedbacks dos desafios enfrentados dessa galerinha? Então, assim, você falou da pandemia, só para a gente voltar um pouquinho. A princípio, como eles trabalharam muito online,
Quando eles voltaram, eles tiveram uma certa dificuldade que eu acredito que até os próprios profissionais que já estavam na área tiveram quando voltaram. Mas, enfim, isso foi um momento, já passou, estamos aí, mas as dificuldades que eu vejo às vezes, por pouca idade. Às vezes, ele não tem esse norte ainda na mente dele. Bem definido. É definido e tal, para ter foco naquilo que está fazendo, se desenvolver, aproveitar a oportunidade. E a gente sabe que se não tiver esse foco, mesmo jovem, hoje iniciante, você acaba se perdendo. Então, ele precisa, sim, ter esse foco. O que nós podemos dizer, assim, de todos esses anos? Nós tivemos, sim, dificuldades no começo, quando começamos a trabalhar com o jovem em si, quando os primeiros ingressos no mercado de trabalho, a maior dificuldade é encarar as outras gerações. E chefe. A grande maioria não gosta de chefe. Eu até brinco com eles, assim, na hora da entrevista, que a gente faz todo um trabalho de apoio, acompanhamento também, para você sempre estar acompanhando ver o que está acontecendo também, as dificuldades e os avanços também. Fazemos reuniões com os pais, com as empresas, com as escolas, fazemos um envolvimento todo para que a gente possa fazer um bom trabalho também. Mas, assim, eles não, por ter pouca idade, de repente, não têm ainda essa maturidade. Muitos não gostam. Então, como eu estava falando de brincadeira, né? Eu falei, mas então vocês não gostam de ter chefe? Vão criar uma empresa, vão ser empreendedores, e aí você não vai ter um chefe só, você vai ter todos os outros clientes que serão os seus chefes, né? Porque daí os clientes vão estar ali. Mas, enfim, só um obstáculo, a gente vai trabalhando, e aí você falando alguma coisa, eu imaginei assim, tu falou do futuro deles. Nós temos, em breve, vai ter um projeto, eles vão olhar para a carreira deles. É um projeto que vai desenvolver uma carreira a longo prazo. Então, nós teremos especificamente alguém trabalhando sobre a carreira, como é o início da carreira, a questão vocacional, como é que se faz uma carreira. Né? Como é que se tem essa carreira? Então, isso é muito bacana também, que perfil que o mercado está hoje buscando. E o que a gente precisa fazer também para que eles se deem bem e fiquem, né? Porque o objetivo maior, por exemplo, do programa nosso, é que eles ingressem no mercado de trabalho e permaneçam nele. Porque aí é um outro, que é um desafio, é o tal do permanecer. Retenção. Desistem, às vezes, muito fácil também, porque trabalhar não é muito fácil, dependendo da situação. Levantar cedo, chuva, frio, tem chefe, tem obrigações, tem horário para cumprir. Então, algumas coisas, e tem algumas coisas que eles também, alguns, né, que não têm essa maturidade e acabam desistindo, às vezes. Mas a grande maioria fica firme, segue em frente e dá tudo certo. E é isso que a gente busca, então, que eles entrem no mercado de trabalho e permaneçam. Legal. Isso é o maior trabalho, vamos dizer assim. Claro, a maior conquista. Né? E a devolutiva das empresas? Como é que chegam para vocês a devolutiva das empresas, né? Com relação a esse programa, um ou outro se destaca, né? De repente não deu certo. Como é que é para você entender essa devolutiva das empresas? Nós temos todos os meses, eles avaliam os aprendizes na prática, que nós temos a parte teórica que eles encaminham. Então, ali já é uma autoavaliação que a gente faz do processo. Se vem muitas avaliações com problema, a gente olha, peraí, vamos ver aonde que está o problema. Mas são alguns, a gente chama, resolve, conversa, nós estamos aí para fazer esse tipo de trabalho também. Mas também nós fazemos trabalhos de motivação. Todo ano nós promovemos, na verdade, o programa Aprendiz de Ouro. Os 10 melhores destaque do ano recebem estatueta de ouro. Então, quer dizer, além de um certificado, foram os melhores, tanto na parte prática como na teórica. E as empresas recebem também uma certa gratidão da gente com o troféu, troféu destaque, quem mais contratou e quem mais efetivou. E a gente faz constantemente reuniões e aí a gente vai conversando, fazendo
avaliando sempre e sempre num monitoramento mesmo e avaliação para ver se está tudo certo, tanto na parte teórica como na prática. Legal. E aí foi um caminho que a gente encontrou de fazer algo assim no final do ano. Um payback, né? Reunimos Pra dar as esse- empresas, os pais, e daí fazemos esse grande evento também. Legal. Claro que é a primeira experiência de vocês, né? Como jovem aprendiz. Vocês já tiveram jovem aprendiz em outra empresa? Não. Não. E como é que está sendo para vocês esse feedback? Né? Primeiro eu perguntei o feedback de vocês para a Salete, da Salete como é que você recebe o padrão. Agora das empresas, como é que está sendo para vocês o feedback da empresa? Já tomaram bronca? Já receberam um impulsionamento positivo? Como é que está sendo para vocês o feedback da empresa? Como é que está sendo essa devolutiva? Porque às vezes um dos maiores índices de frustração da geração mais nova é a falta de feedback. Seja negativo, positivo, construtivo ou não. Não, o silêncio às vezes dói mais, né? Putz, eu chego em casa e meu chefe não falou nada pra mim, e ninguém falou nada, não sei lá. Como é que é esse feedback da empresa pra vocês? Olha, eu acho que eu posso responder por nós que a empresa que a gente está hoje, que é a Eucard, ela tem esse feedback de uma forma mais saudável, talvez. Que a gente tem uma comunicação muito amigável com a empresa, então sempre quando alguém tem um Problema. problema ou acontece alguma situação. coisa, uma situação, Bem mais legal falar, tem uma situação. A Não tem gente- problema falar uma situação. Sempre que a gente tem uma situação, né? Uma situação. Então, como é que se resolve? Então, a gente tem essa, como se diz, esse livre acesso de conversar, poder resolver junto, Legal. de uma forma amigável, de uma forma que não prejudique nem a gente, nem a empresa. Então, isso que eu acho mais legal de tudo, assim, essa relação que a gente tem com a empresa. E feedback no quesito de desenvolvimento profissional. Vocês olham hoje o tempo de casa, né, o tempo dentro do programa, e olham antes, e vocês conseguem mensurar tijolinhos sendo utilizados nessa construção? Com certeza. Absolutamente. Se for levar em consideração, por exemplo, experiência própria. Uhum. Antes de até entrar nesse quesito do programa e tal, participar da processo seletivo e ir parar dentro da Eucard, o meu tempo de, tipo, desenvolvimento útil da vida profissional era muito pouco. Então, por mais que eu estivesse lá estudando uma coisa ou outra, não saía muito do lugar, porque não sei se por falta de iniciativa minha ou por algum outro fator Uhum. afora. Mas, tipo, depois dessa inclusão dentro do programa e tal, receber realmente esses feedbacks diferentes, tanto de, sei lá, coisas negativas quanto coisas positivas, questão de desenvolvimento, como é que tá a evolução dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho, é bem interessante, porque, que nem você disse, às vezes o silêncio dói mais. Aham. Então, por mais que você tá lá se esforçando mês atrás de mês, às vezes não receber um feedback, por mais que seja só um mínimo elogio ou qualquer coisa que fale, não, realmente, o seu trabalho tá ok, tá tranquilo, não seja algo muito grandioso, é bom. Então, ter essa facilidade de comunicação, até mesmo naquelas reuniões 1-para-1 que tem de vez em quando, que a gente pode marcar ou pedir para marcar, ou até mesmo só em conversas mesmo com o PM da Squad ou algo do tipo, é muito bom para ter esses feedbacks e a gente poder ter pra gente o conhecimento se a gente tá realmente evoluindo ou se a gente tem algo que precisa ser melhorado para poder dar continuidade na nossa evolução dentro do mercado de trabalho. E isso é o mais importante, a gente conseguir se desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente também. A gente tem essas duas... Esses dois caminhos. esses dois Essas caminhos. duas forças acontecendo. Sim. Legal. A gente tem eu tenho uma história de sucesso, né, de um amigo que ele entrou num programa semelhante a esse, numa cooperativa da região. Ele fez escola, a escola era técnica, né, o terceirão, na época tinha o técnico e tem o terceirão normal, né, não sei como é que falava. E aí depois depois do terceirão, ele foi fazer faculdade de contabilidade, e nessa época ele já fazia parte de um programa semelhante a esse, de uma cooperativa lá da região. E hoje ele é o presidente da cooperativa, sabe? Lógico, para ser presidente de uma cooperativa você tem que ter o produto fim, né? Ele é produtor rural também, mas ele foi diretor, ele foi estagiário, ele foi auxiliar, ele foi encarregado, ele foi subindo. E hoje, 2015, 16, mais 5
21, ele está 25, quase 24, 23 anos dentro da cooperativa, né? Hoje, eu queria... Isso é um exemplo, né? Uma história legal para a gente servir como exemplo de como a dedicação pode te levar longe. Mas eu queria trazer uma provocação aqui. A gente tem nessa galerinha, Salete, um ritmo muito mais acelerado, um índice de ansiedade nível hard, assim, tipo SpaceX de ansiedade, né? E o imediatismo, devido até a devices aqui que te trazem tudo muito rápido. Dentro da minha área, estou fazendo uma curva aqui para a gente chegar no que eu quero tratar, né? Dentro da minha área, que é a comunicação, minha formação é comunicação, os ciclos são menores para a maioria dos profissionais. Então eu encerro ciclos muito rápido, né? Em determinados lugares. Que vai diretamente ao contrário dessa história desse meu conhecido que eu citei, que hoje é o presidente da cooperativa, né? Começou como estagiário e tal. Como é que a gente faz para lidar com essa mudança? Porque você falou que é muito legal quando a empresa faz a contratação do colaborador no final do programa e ele vai permanecendo e crescendo junto. E eu também acho isso sensacional. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, que é uma coisa maravilhosa, eu olho para a minha trajetória e falo, putz, eu não consegui fazer isso. Por causa dos meus ciclos da minha área serem menores e tal. E o ciclo dessa galerinha aqui parece ciclo de drosófila, né? No 8º dia eles estão indo para algum outro lugar. Então como é que a gente faz para equilibrar isso, né? Porque quando eu tenho a contratação de profissionais novos sendo abalada por cadeira gamer, então vem a empresa concorrente, oferece uma cadeira gamer para ele trabalhar de home office, o menino pede demissão e vai embora, né? Então essa galerinha tá cheia de coisa, né? Garrafinha que a água não esquenta, um monte de coisa, né? Beleza. Como é que lidar com esses ciclos dessa nova geração? Porque você falou que vocês têm um programa, né, para mapeamento de carreira. Como é que eu vou mapear a carreira de uma drosófila que morre em 8 dias, sabe? Tipo, em 8 dias eles estão querendo fazer outra coisa. Vamos ser bombeiro, eu! E quem quer trabalhar com publicidade? Eu! Então, como é que a gente equilibra esses pratos, né? Como é que a gente vai? Não sei nem como terminar essa pergunta, mas como é que a gente faz, para lidar com essa enxurrada, esse pororoca de informação que essa galera tá passando? Na verdade, penso eu, e é o que a gente busca fazer, é trazer informações. Você traz informações, aponta os caminhos, mas quem vai decidir o caminho são eles. O trem é você, cara. É ele que vai dirigir o trem da vida deles. Então, qual o nosso papel? Apontar todos os caminhos. Ou, pelo menos, os necessários, né? E que eles, através desse caminho, eles aprendam, eles estudem, olhem para a vida. Daí foi comentado aqui que traz uma formação pessoal e profissional, eu diria social mais ainda, Boa. Intelectual, traz várias, até uma questão assim nos aspectos afetivos, emocionais, o trabalho, a formação vai ajudando para tudo isso, vem contribuindo para tudo isso. Mas a tua pergunta, e me parece que você ia nesse caminho, não sei se eu estou errada, Manda lá. não olhe cara torta para mim hoje. Não olhe com cara feia hoje, que amanhã eu não venho mais. Do jovem, né? Tá. Tipo assim, né? A gente sabe que tem uma geração, eles têm um olhar diferente, mas a gente também tem que comparar, olhar para a nossa geração, para a minha geração, que pessoas com muitos anos de carreira, com muito tempo nas empresas, eu não sei se daqui para frente nós teremos isso. Entende? Essa é a tua preocupação, fecha o ciclo aqui, eu quero algo diferente, alguém me mostrou algo que pode ser melhor, eu não tenho aquela, vamos dizer, pelo menos a gente percebe pelos jovens, e eu gosto de fazer o que eu faço, eu estou feliz, eu fico. Se eu não estou feliz, eu não fico. Então, o trabalho hoje precisa ter qualidade de vida, que é uma grande preocupação de muitas empresas hoje, olhar para o ser humano, quem está trabalhando, para isso. Porque se eles estiverem confortáveis, eles vão ficar. Se eles não estiverem confortáveis, aí já é um pouquinho mais... e não vão ter a mesma paciência que você teve, que eu tenho, que eu tive, entende? Você pondera bastante, você analisa. E aí não, vou fazer outra coisa, isso que não serve mais para mim. Eu preciso estar feliz. Isso é um caminho que estão buscando. E cabe às empresas muito isso, né? Então, trazer um pouco dessa felicidade, o que você acha? Se você está feliz, você produz também. Aí tem uma outra questão que a gente precisa olhar. Porque se tu tiver uma pessoa triste, frustrada ali,
eu acho que a coisa anda mais devagar. Agora, se eu estou empolgado aqui, nós estamos conversando, é legal, você está bem, você está feliz no que você faz, aí a coisa rende mais. Mas isso é um caminho que a gente está observando. Então, tem qualidade de vida, qualidade no trabalho, enfim, olhar para o recurso humano de uma forma diferente. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano, e é lógico que ele precisa de acompanhamento, ele precisa de treinamento, ele precisa de formação. Isso ajuda muito. E o jovem também tem que ponderar, olhar para isso. Então, o que a gente faz? Mostra, aponta os caminhos, traz informação, conhecimento, mas quem vai dirigir o trem mesmo vai ser o maquinista, vamos dizer assim, né? Que daí já é a própria pessoa, não é nós mesmos, para dirigir a nossa vida. A gente olha para todos os lados, o que é bom, o que não é, o que contribui, o que não contribui, né? Então, a gente precisa ter um olhar diferente, mesmo, vamos dizer assim, eu sou uma geração antes, né? Essa geração que está vindo, ok, vamos olhar para ela de um jeito diferente. Olhar quantas habilidades que eles têm diferentes, quantas coisas novas que eles trazem. É tão lindo ver. Nós também realizamos uma atividade, só para complementar a tua pergunta, que é o concurso de oratória, por exemplo. Que legal. A gente dá um tema, e eu nunca vou esquecer o tema que a gente deu uma época, que foi o empreendedorismo. No final, nós montamos uma banda, que foi empreendedor demais, e os textos que eles trouxeram, as informações que eles escolheram de uma forma diferente, trazendo assim as empresas, como surgiram as empresas. A gente não deu o conteúdo para eles. Está aí, ó, jovens, façam o texto de vocês. Aí vieram contar a história da empresa do Boticário, vieram contar a história das Havaianas, vieram contar a história do Cacau Show. Nem eu imaginava que tinha sido daquela forma. Eles criaram textos, eles foram buscar na prática, eles vivem aquilo que estão fazendo. Legal. Eles não estão fazendo para daqui a pouco, eles fazem por aqui e agora. Isso também é bacana. Pô. Eu creio que isso é um caminho. Sim. Não, acho muito legal esse teu depoimento, porque como líderes, né, a empresa também, os líderes das empresas se sentem responsabilizados, né? Responsabilizados por esta responsabilidade, por ter essa chancela. Antônio Adriano do Pirré, né, o Pequeno Príncipe, ele já dizia, tu te torna responsável por aquele que cativas. Então, uma coisa é a pessoa gostar de você, começar a entender que você é uma referência e você é responsável daqui em diante por ela. A outra é um documento dizendo, olha, a evolução deste serzinho aqui, né, eu falo serzinho porque me vem direto o filho na minha cabeça, né, é sua responsabilidade. E aí a gente passa por todos esses feedbacks. Talvez os jovens que voltaram com essa atividade que você citou mais bem desenvolvida, mérito do líder que ele teve lá na empresa dele, né? Por vezes, mérito do líder, mérito do ambiente em que ele foi inserido. Porque se o ambiente é tóxico, se o ambiente não é legal, ele também não volta melhor, né? Ele também, ou melhor, pode não voltar melhor, né? O ambiente da empresa, se a empresa não está legal, pode ser super impactante para o jovem, né? Nós tivemos jovens, assim, muito lindo, vamos dizer assim, o tratamento da empresa, o olhar, o apoio, a contribuição, que eles ganharam grandes prêmios, foram para fora do país, como Caramba. jovem aprendiz. Sabe o que é isso? Vale do Silício, por exemplo, foram fazer um trabalho maravilhoso. Que legal. Mas eles eram aprendizes. Mas por quê? As empresas, ou a empresa em si que eles estavam, deram todo o apoio. E tem que investir no jovem também. Claro. Jovens, eles têm muitas habilidades, muitos desejos, muitas vontades e algo novo, de trazer algo novo. E a gente precisa olhar para isso também. É lógico que, às vezes, precisa também de um olhar diferente para aqueles que não têm nem a motivação, Sim. a questão cultural, a questão socioeconômica, que a gente precisa dar um caminho melhor ou respaldar cada vez mais ele para que ele também olhe para isso. Legal. Eu, quando cheguei em São Paulo, em 2004, se eu não me engano, 2003, eu tive duas experiências. Nos primeiros 3, 4 meses, assim. Uma delas foi um estágio que o meu tio conseguiu para mim numa agência,
agência de comunicação corporativa, e que era mais ou menos assim, eu vi as criações finais, tipo esse logo bonito, com essa cor, com a cordinha e tal, a criação final, eu olhava aquilo e falava, nossa, é isso que eu quero fazer, que animal. Muito legal. E o que eles davam para eu fazer? Texto. Porque como eu era estudante de jornalismo, eu vendia meu peixe dizendo eu escrevo bem. E eles me davam um texto. Só que eles me davam assim, um texto que eu matava em, sei lá, em 10 minutos. Não sabia se estava bom ou não. E o resto do dia eu ficava jogando paciência. Eu abri o paciência no meu computador e ficava jogando. Não durou um mês o meu trabalho. Óbvio que eu fui mandado embora antes de completar um mês. E na sequência, eu fui trabalhar numa empresa onde eu era um faz-tudo. Ia no banco, ia no correio, ia pagar a conta de luz atrasada, porque a dona era mal enrolada, e voltava a dar um amor de pessoa, me ensinou muito, mas a gente era muito enrolado na época, né? Não só ela, mas todo mundo era muito enrolado na época. E eu fazia de tudo um pouco, mas nada com o meu core, assim, eu não escrevia, né? E eu tive que lidar com a minha ansiedade, eu tive que lidar com o meu momento, eu tive que entender que é o equilíbrio dos processos. Eu preciso de grana, preciso de trabalho, e aqui eu tinha um negócio legal e eu não soube valorizar, aqui eu tinha um negócio que era super chato, mas eu precisava do dinheiro, e eu tive que equilibrar isso na minha cabeça, e equilibrar sentimentos. Como é que vocês lidam com isso? Eu tenho certeza que, por vezes, vocês enfrentaram situações e falam assim, pô, tanta gente para ir no correio tem que ser eu, ninguém mais vai em banco. Quem é que tem que ir em banco hoje em dia tem que ser eu. Como é que vocês lidam com essa ansiedade de querer ver uma coisinha mais parecidinha com vocês sendo feita mesmo, virando uma coisa grande, e ter que ir no correio, ter que ir no banco, ter que, sei lá, servir um café? Acho que vocês nunca serviram café, né? Eu também não, porque eu tremo demais. Eu tenho medo de equilibrar troço, que Deus o livre. Mas e aí, como é que lida com essa ansiedade de, pô, não tô fazendo aqui, olha lá que legal, eu queria fazer aquilo. Como é que vocês lidam com isso? A gente geralmente conversa. Muito. Terapeuta, com... Como é que é isso? Por exemplo... Já aconteceu, né? Já, nossa, acontece direto lá no... Não é assim também, você não pode ser tão honesto. Mas, de vez em quando e tal, tem um projeto lá, de um negócio que eu procurei o Jaime 10 vezes, né, Matheus? Não sei, eu também ando procurando o Jaime aqui no podcast. Como é que é pra você lidar com isso? Eu acho que a gente precisa ter muito controle, né, sobre os nossos sentimentos, porque senão a gente acaba explodindo e isso não é legal. Rapaz, não é muito bom mesmo, viu? Então, Eu acho que a gente tem que aprender a ter paciência na prática mesmo. Sim, Isso. a paciência é... É um dos aprendizados que vocês Sim, estão A levando? paciência é definitivamente. primordial, porque, por exemplo, às vezes a gente fica sem A nada paciência pra me fazer. demitiu. Eu só queria avisar isso pra você. A paciência me demitiu. Acabei de contar aqui. Mas talvez seja uma outra paciência que você tá falando. É, né? sim, às vezes a gente fica sem nada pra fazer, por exemplo. E aí a gente tem que correr atrás do que a gente tem que fazer, né? Porque ficar Boa. sem nada pra fazer não pode. Aí a gente conversa, às vezes não tem nada pra passar. Aí a gente tem que aprender a lidar com isso, de ficar, tipo, 1 hora sem fazer nada. Mas geralmente eu pelo menos lido com isso muito na conversa. Eu converso muito com a minha gestora. Então, sei lá. E lá? Acho que é isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso também. Pelo menos eu, sim, um desafio enorme pra mim é que nem a Joyce falou, às vezes acaba o que a gente tem que fazer no dia e até às vezes é uma coisa que me atrapalha, que eu fico com pensamentos de tipo, talvez outra coisa eu não possa fazer, eu não tenha capacidade. Por isso que eu falei da paciência, que é o que a gente tem que aprender na marra mesmo. Então, como a Joyce falou, acaba o que a gente tem que fazer no dia, é aquilo, a gente tem que ter paciência, tem que ter também criatividade de pensar em algo que a gente possa ajudar, que esteja ao nosso alcance. Acho que basicamente isso. E para a empresa é um equilibrar de pratos nessa área, porque eles falam assim, mas como assim acaba o que fazer no dia? Porque para a empresa também é um desafio pautar esse job description, né? Trazer esse cronograma de atividades, entender onde eles se encaixam. Porque a empresa está em cima do muro. Eu não posso colocar uma meta desafiadora, porque é um jovem aprendiz, mas eu também não posso delargar ao invés de delegar. Como é que é o feedback das empresas com relação a esse equilibrar de pratos? Né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso dar um feedback construtivo, dizendo, não, o que você está fazendo aí? Levanta, vamos junto, pega cá. Essa semana o responsável pelo cronograma de atividades não fez.
Né? Para a empresa existe um desafio aí também, né? Na verdade, é assim. A empresa tem, sim, a possibilidade de fazer... Tem atividade, ok, mas ela tem como fazer o giro dentro da empresa. Está nesse setor, mas o setor aqui hoje está mais ocioso, então caminha para outro setor. E aí vai da necessidade da empresa e dela trabalhar com eles dessa forma. E é lógico, a ansiedade de fazer coisas diferentes, a gente não se forma num dia só, num processo só. Quantos anos de profissão para você dizer, para você chegar onde você está? Não é do dia para a noite que você tem uma profissão. Hoje eu sou o cara, né? Tem aquela questão assim, eu estou bem formada, eu estou bem, mas tem que passar por um processo. E o processo, ele é longo, o processo às vezes é dolorido, não é uma coisa tão simples, tão fácil, mas também não é tão difícil, não. Depende da vontade, do desejo. Então, se nas empresas, eles também têm que se organizarem, né? A empresa que aproveita bem, eu vou dizer de novo, o aprendiz que está lá, ele está aprendendo. A empresa que para um pouquinho para ensinar de uma forma diferente, ela vai acabar ficando com esse colaborador. E um bom colaborador, porque vai entrar dentro dos princípios e dos valores deles, da própria empresa, né? Então, por que melhor você não fazer um treinamento de 2 anos? A pessoa já fica com você. É lógico que vai ter esses altos e baixos todos os momentos. Mas isso não quer dizer que as empresas ainda elas têm essa possibilidade de fazer o gira. Não é só colocar numa função. Não está dando certo aqui, de repente tem alguém que também não se adapta com aquela situação. Vai para outra. Eles podem fazer isso. Tanto é bom para a empresa como para o aprendiz, porque ele pode aprender várias funções dentro da empresa e conhecer que esse é o objetivo maior. E segurar um pouco a ansiedade... a gente até tem uma preocupação, sim, no programa nosso aqui na Fundação Assis Gurgas, que é fazer um trabalho com a área humana, que é com a psicologia, fazer todo um trabalho com eles, de como trabalhar com as empresas, com os outros colegas de trabalho, os chefias, enfim. Fazer essa ansiedade, mostrar para eles que tudo tem seu tempo, e não só o seu tempo. É um processo e o processo tem que ser respeitado. É lógico. Depende também de cada empresa, a forma de lidar. Tem algum, não metodologia, mas algum formato padrão ou próximo a um padrão que vocês recomendam? Por exemplo, olha, o setor onde o jovem vai trabalhar precisa ter um madrinho, um madrinho, ó. Pérola ao vivo. Um padrinho, uma madrinha, precisa ter um responsável X, tem que ter uma plataforma de controle de indicadores, tem que ter uma ficha. Quais são os critérios? Na verdade, sim. Todas as empresas que têm aprendiz, ele tem um monitor, alguém responsável pelos aprendizes. É aquela pessoa sentada ali esperando vocês? Exatamente. É mais ou menos isso. É a Carol, ela tá ali, ó. A Carol é responsável mesmo. Ela, oi, Carol, dá um tchau pra gente, tá vendo? Não, porque deu a impressão, pra quem não tá vendo na câmera, fala assim, nossa, ele tá falando que tem alguém, tchau. We don't need no education. Não é bem isso, né? Mas tem sim uma pessoa responsável, sim, para acolher lá, para orientar, para conduzi-los na empresa também, sim, porque eles precisam de um direcionamento para quem vão me dirigir, né? Além, é lógico, dos gestores de setores também, que eles também têm esse encaminhamento. Mas tem sim, e aí tem o sistema de avaliação, lembra que eu comentei no começo, que vem todos os meses para nós, para ver como é que está andando o processo. E as empresas têm essa possibilidade, sim, de fazer o giro nela. Então, Desculpa, pode terminar. Então, não teria como deixá-los sem fazer nada, sem acompanhamento e sem trabalho. Não, tem lógico, sim como fazer todo esse movimento. Aqui, ó, né? Meu avô dizia, tem que pegar no pau do Guatambu e fazer o buraco dessa árvore, senão tem onde plantar o café. Meu avô falava muito isso. Saraiva, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do processo de seleção que eles passam, né? O Matheus comentou a respeito do processo de seleção para entrar. Eu queria te pedir 2 pontas. A primeira é, quem pode participar do programa que você está inserida, né, do programa da Faculdade Assis Gurgas, como um todo, por eles, quais são os jovens que são eletivos ou estão aptos a participar desse processo, e quais empresas podem solicitar colaboradores, aprendizes, para esse programa que você desenvolve? Na verdade, é assim, existe uma cota, então as empresas com 15
né, de 7 a 15 funcionários. Qualquer empresa de Cascavel? Qualquer empresa. Médio e grande porte, geralmente, as empresas, né? Aham. Então, elas têm uma cota, começa por aqui. Aí a questão para trazê-los, né? Qual é a forma que a gente trabalha aqui? Eles vêm nós fazemos um convênio com as empresas. Então, nós trabalhamos com empresas conveniadas. Aí, nós fazemos a formação para as empresas, para os jovens aprendizes. Então, a empresa já envia eles para nós com o contrato em mãos, e aí a gente faz essa qualificação. Ou, outro caminho, nós temos um banco de dados de currículo, as empresas solicitam o currículo, nós encaminhamos daqui para lá para as empresas fazer a seleção, que elas têm esse direito de fazer a seleção. Essa seleção hoje, nós temos uma forma diferenciada, que nós temos 2 oficinas que nós fazemos durante o ano, que é pré-preparatória para o mercado. Aliás, 4. Pré-preparatória para o mercado de trabalho. O que é isso? O jovem vem para cá, de 14 anos, eles não estão no mercado de trabalho ainda. Surgiu por uma necessidade, porque eles precisam entrar, às vezes eles não sabem nem fazer uma entrevista, não têm um currículo. Como é que eles vão conseguir um emprego se eles não têm um currículo adequado? Como fazer uma entrevista, as questões básicas de entrar numa empresa, vamos dizer assim, as questões mais de etiqueta, aquela questão maior de entrar numa empresa. Então, nós fizemos esse trabalho, um programa novo das oficinas pré-preparatórias para o mundo do trabalho. Aí, as empresas solicitam, nós já temos esse banco de dados através das oficinas. Aqueles que se destacam, a gente encaminha. Hoje mesmo, encaminhamos uns 4 daquelas oficinas já para as empresas, elas selecionam, e daí esse é o caminho da entrada. Então, quem quer entrar no mercado de trabalho via FAG é através das oficinas. Faz a oficina, se destaca bem, né? Produz legal. Então, os melhores, a gente vai... Não é só os melhores, a gente coloca todos eles, né? A ideia nossa é colocá-los todos no mercado de trabalho, mas isso é de acordo também com a possibilidade e a oportunidade do mercado. E nesse ponto, Salete, sem criar polêmica, eu queria te perguntar, as empresas buscam o programa mais por responder a uma legislação vigente ou porque realmente querem gerar essa oportunidade, seja um motivo filantrópico ou necessidade de um colaborador com um custo-benefício mais vantajoso? Como é que você vê o balanço da busca das empresas? Pelas 2 vias. Legal. Pela necessidade de cumprir uma cota, sim, mas também por dar oportunidade para a iniciação do mercado de trabalho. Que bom. E um preparo para a própria empresa. Então, isso a gente vê muito, e eu creio mais isso, que seja mais forte. Que bom. Dar oportunidade para alguém entrar na minha empresa e eu preparar e que ele já fique efetivado. Então, é também bom para as empresas. E é lógico, é para as 2 coisas, né? Vamos trabalhar com 2 mais 2, 4. Então, existe uma legislação, também ela é importante, tem que ser cumprida. Mas se eu vou cumprir, vou aproveitar bem. Então, eu vou pegar esse aprendiz que vai entrar, essa cota que eu tenho que cumprir, mas eu também vou preparar esse colaborador para mim. Sim. E já fica no quadro de colaboradores, aí depende de cada empresa. Começa Então, a existem brigar, essas tá bom. 2 questões. Legal. Existe, sim, a questão legal, questão que as empresas têm feito muito bem, inclusive, mas também existe a questão legal e a questão social, as 2 estão atreladas. Bacana. Vou também trazer algo um pouquinho, o critério de polêmica, né? Para o lado do candidato, tá? Na sua opinião, a gente tem a procura pelos jovens com relação a essas oportunidades. Existe uma divisão ou existe uma situação onde jovens que precisam ajudar na renda familiar e jovens que simplesmente têm uma estrutura familiar muito bem, obrigado, mas que já estão interessados em entrar no mercado de trabalho. Não precisam. Então é aquele conflito de fico em casa, não fico e tal, mas já vou buscar o primeiro passo dentro do mercado de trabalho. Eu queria saber de você se existe isso, você consegue padronizar isso? Olha, tem muita gente que faz isso para ajudar em casa, porque não pode fazer trabalho análogo e nem trabalho infantil, então vai para o programa de Jovem Aprendiz para ser uma ajuda financeira dentro de casa, uma classe social mais baixa, ou você tem mais, ou não tem padrão nenhum, tem de tudo. Como é que você vê essa divisão da busca do jovem pela oportunidade do programa?
essa questão, por exemplo, das oficinas. Então, nós criamos algo diferente para atender quem? Adolescentes que vêm do CRAS, CREA, Conselho Tutelar, essas questões que precisamos Mais âmbito atender social. já mais com embasamento social. Né? E também a procura espontânea, porque tem muita gente que tem a necessidade, olha, meu filho precisa trabalhar, mas como? Então, já vem esse que a gente diz que é a busca espontânea. Então, vem também, através da busca espontânea, atender a questão sociocultural e social, enfim, de todos os programas sociais também do município, que a gente sempre faz um trabalho atrelado também ao município, à questão social, através da assistência social. Porém, não está escrito, vamos dizer assim, a gente prioriza eles, inclusive nas oficinas, para que a gente possa colocá-los no mercado de trabalho, porque as empresas também podem selecionar por conta, então elas só encaminham. Então a gente faz as duas mãos, vamos tentar então ajudar essa classe social que tem uma necessidade maior, então via já um curso preparatório para que ela consiga entrar no mercado e ter também ser democrático o processo, na verdade, ter oportunidade também de ser inserido no mercado de trabalho. Porque aquele jovem, aquele adolescente que tem mais dificuldade, ele vai para uma entrevista, e foi isso que a gente sentiu antes de ter esse programa específico das oficinas, ele vai para uma entrevista, a gente está em caminho, mas daí vai criar uma outra situação, ele vai numa entrevista, não passa, vai na segunda, não passa, na terceira, não passa, porque ele não tem o mínimo de conhecimento, às vezes, para fazer essa entrevista. E agora não, a gente está trazendo esse adolescente, preparando, e tem dado muito certo. A gente teve vários esse ano agora, já o ano passado também, que eles vão para a entrevista e a empresa acaba selecionando, ficando com eles, porque eles já têm um olhar diferente, uma forma diferente, porque eles já vão preparados daí. De uma certa forma, pré-preparatório, né? Mas que pelo menos para fazer uma entrevista e conseguir uma vaga já está dando certo. E é lógico, a gente não tem discriminação de nada. Claro. Se vem de fora, meu filho quer trabalhar, mas ele tem condições, tem oportunidade, a empresa deu oportunidade, ok, não tem problema. Lógico, só de contrapartida, enquanto a nossa instituição, enquanto fundação, nós fazemos essa base primeiro, preparamos essa base e damos um impulso para ela entrar no mercado de trabalho. Sim. E os que vêm, a gente também aceita, sem problema. Legal. E vocês, pessoal, qual foi o disparador de vocês para buscar essa oportunidade? Interesse e contato, eu diria. Porque, eu não sei se eu posso falar por nós três, mas vocês também foram por causa do Omar? Por indicação da nossa turma? A gente tem um professor que... Tinha. A gente tinha um professor que, na época que a gente estava buscando o início realmente da entrada no mercado de trabalho, a gente teve um professor que fez meio que essa abertura pra gente e indicou a gente pra EUCARD. E a partir daí veio essa questão do processo seletivo e tal, a gente acabou fazendo as entrevistas e foi aceito para trabalhar dentro da empresa. Nós três, a gente era da mesma sala, no colégio, e foi mais ou menos que ao mesmo tempo ali o professor meio que conversou com nós três, deu aquela organizada, falou, não, se você realmente estiver interessado, então eu vou mandar o seu currículo para lá e depois você vê com a empresa como é que vai funcionar. E realmente, a gente conversou e tal, encaminhei meu currículo para ele encaminhou meu currículo para lá, fez toda a questão da gestão ali, o RH na época entrou em contato, encaminhei minhas informações de novo, fui participar da entrevista e acabei que fui contratado como melhor aprendiz. Já meio que partiu de uma iniciativa da gente mesmo, de estar buscando trabalho, e teve esse facilitador, por sorte, do nosso professor ali. Legal. E como é que vocês veem esse processo na escolha de futuro, de carreira de vocês? A gente estava falando sobre desenvolvimento de carreira. Como é que vocês se imaginam daqui 10 anos, olhando para trás, a gente brincou antes, né, mas é sobre os 10 anos, olhando para trás e vendo este momento na carreira de vocês? Olha, eu faço faculdade de odontologia, que é a parte da saúde. Então, o que eu trabalho hoje de jovem aprendiz, eu vejo como ele vai me ajudar de forma pessoal mesmo. Tudo que eu aprendo vai servir para mim, não algo profissional, porque não é o caminho que eu quero seguir. Mas, de certa forma, ajuda em muitas coisas. A gente desenvolve responsabilidade logo cedo, aprende a lidar com esse mercado de trabalho, que lá na frente vai ser mercado de trabalho igual, né? Só da área da saúde. Mas, então, ajuda
Bastante coisa. Posso só dar um Claro, adendo? claro. A questão, assim, ela vai usar bem, né? A questão administrativa, É, porque todas sim. as profissões nós precisamos administrar É. bem, fazer essa gestão da nossa profissão também. Com certeza ela vai utilizar também esse conhecimento. E dentro das profissões que devem desaparecer nos próximos anos, né? Que estão dizendo em várias listas agora, por causa do ChatGPT, vai matar metade das profissões. Odonto não aparece, então aqui temos um futuro aqui que tá garantido, viu, Giovana? Fica tranquilo. Graças viu, a né? Deus. Que legal. E é isso, Joyce, você também? O que você olha lá? Olha, eu vejo que eu vou usar bastante, porque eu faço direito e essa área administrativa, ela é muito importante, né? E a área que eu tô dentro da empresa também é uma área importante pro direito, porque são advogados que Tua estão lá. líder é uma advogada, né? Exatamente. Exatamente. Só que, assim, não é uma área que eu quero seguir pro resto da minha vida. Eu não vejo a licitação como uma profissão O que norte, eu né? vá seguir, né? Eu quero trabalhar na área criminal, mas de qualquer forma isso vai ser ótimo. Legal. Órgãos públicos e tal, eu gosto bastante. Ô Joyce, o Salete, me permita aqui. Tava aqui eu te olhando, conversando. Eu tomei dura já na minha vida, de jovem recém-contratado, por causa da minha barba. Já tomei, não, Alexandre, você tem que fazer a barba, né, não sei o que. Porque na minha época, lá atrás, barba era sinônimo de não tomar banho, de não se arrumar e tal. Então eu já tomei muita dura de barba. Ô Joyce, ô Salete, a Joyce tem brinco e tudo quanto é canto, né? Isso Joyce, já te impediu de ter alguma conversa profissional, alguma oportunidade de trabalho? Salete, os jovens, isso pode impedir, porque essa juventude tá totalmente diferente. O Matheus, vira de lado, ó. O Matheus tem um cabelão, entendeu? Isso aqui há 10, 20 anos atrás, não, onde já se viu. Como é que é lidado essa nova face do jovem de hoje em dia? Nunca te deu problema, né? Eu sempre quis botar brinco, nunca tive coragem, porque dói. Mas a barba de todo RH, eu era inimigo do RH. Não tem uma banda Inimigos da HP? Eu ia montar o Inimigos do RH. Por causa da minha barba e porque eu usava muito tênis. Então, o primeiro cargo de coordenador da minha vida, o RH me chamou e falou, Alexandre, você é coordenador de comunicação, você não pode mais de tênis. Deixa um palitozinho na tua cadeira e tal. Falei, claro, com certeza. Saí da empresa, fui direto na Colombo, fiz aqueles carnê de 20 dias, sei lá quantos meses, e comprei os trecos que o RH me pediu. Como é que é pra você, você receber um jovem, olhar e falar assim, então, amigão, deixa eu te ligar um negócio. Ou tá tudo certo? Na verdade, assim, a gente não mede capacidade por um brinco. Fala de novo, pelo amor de Deus. Tem gente que precisa ouvir essa frase. A gente não mede... A capacidade de alguém por um brinco, por um piercing, por uma tatuagem, por um cabelão, sei lá o que você... enfim, eu penso dessa forma. Porém, nós entramos em instituições que nós precisamos... Eu entro lá, faço uma entrevista na instituição. Ela tem norma e regra, eu preciso seguir as normas e regras. Se precisava cortar a barba, eu tinha que cortar a barba. É isso aí. Porque não tem... assim, você precisa conhecer a empresa. E a partir do momento que você assinou um contrato com ela, você vai precisar também seguir as normas e regras. Um código de conduta, um manual de... Depende do que trabalha, né, a forma, você precisa estar adequado. Porque você não pode, de repente, creio eu, entrar em alguma... Você aqui talvez não, porque você trabalha no meio da comunicação, é mais leve, é mais solto. Já essa é a cara do Eucard. Totalmente diferente aos seus padrões, e a gente gosta disso. Você deu sorte, então. Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim, que precisa, sim, ser seguido as normas e regras das empresas. A hora que você faz um contrato, você precisa fazer isso. Porém, eu vou selecionar uma pessoa, depende da empresa, você vai selecionar né? Vou selecionar pela capacidade, as habilidades delas, pela competência delas. Você faz um trabalho de headhunter, Salete, nesse sentido? Em que sentido? De pegar o jovem conforme a vaga, fazer esse fit, apresentar a empresa ao jovem aprendiz. É quase um trabalho de mineração de talentos, né? Ou não? Numa época, num tempo aí, a gente fazia assim, mais ou menos, a gente costuma, né? Já tem o perfil da empresa. Então, a gente não caminha, você que não quer cortar barba, para uma empresa que quer tudo cabelinho cortado e tal. Então, a gente já olha para a pessoa e diz assim, esse aqui vai dar certo, porque é o perfil da empresa. Então, a gente já faz essa avaliação prévia, sim, dependendo da empresa, porque senão não vai dar certo se mandar alguém lá, que a empresa vai rejeitar, vai ser mais um problema para a pessoa, porque não é ela.
ela não tem o perfil. Então, as empresas também contratam pelo perfil, sim. Esse é o perfil, a minha empresa é assim, então eu quero alguém que tenha esse perfil. A gente precisa respeitar isso também. Legal. Legal, pessoal. Adorei o nosso papo. Acho que a gente está encaminhando aqui para o final da nossa gravação. Eu acho sensacional a gente poder aprender com os aprendizes, né? Muito mais do que ensinar. Neste momento é um momento de aprendizado. Salete, eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está na dúvida dos benefícios de trazer, de fazer parte do programa Jovem Aprendiz. Eu queria que você tirasse essa dúvida da cabeça dele. Qual câmera? Gili, fecha na Salete uma câmera boa aqui. Olha lá que maravilha. Salete, o que a gente diz para o empresário que está na dúvida sobre o programa do Jovem Aprendiz? Na verdade, ele também tem uma grande oportunidade de ter um colaborador treinado por ele mesmo, que a parte prática vai ser feita lá. Então, ele já pode treinar alguém que nunca trabalhou fora e deixar dentro dos padrões que ele precisa mesmo da empresa, vamos dizer assim, da missão da empresa, do perfil da empresa. Então, as empresas que ainda não têm aprendizes, seria muito interessante para elas também. Elas vão ter a oportunidade de avaliar esses 23 meses de contrato. E já tem muita gente, já muitos aprendizes que passaram, deu 90 dias, deu menos, às vezes até... Porque as empresas viram que ele era muito bom, então nós vamos aproveitar. Legal. As empresas podem aproveitar. Essa é uma oportunidade, além, é lógico, da questão legal, a questão social da empresa também, que é extremamente importante. Sim, claro. Ela está fazendo também uma função social, ela pode fazer isso, dando oportunidade para um jovem começar a trabalhar com essa função de aprendiz. Além dela formar para a equipe dela, ela faz a questão vida. social para a vida e também a questão legal. Então, ela junta as três e dá tudo Legal. certo. Perfeito, Salete, adorei. Eu agora vou pedir um negócio aqui para a gente fazer uma cápsula do tempo. Nós vamos gravar 3 depoimentos e eu queria que vocês fizessem assim, ó. Hoje, eu, que é o teu sonho daqui de 10 anos, graças à participação no programa Jovem Aprendiz. E aí, daqui 10 anos, a gente volta aqui e vê essas fitas, ver se deram certo. Fita, boa. Entreguei minha idade, né? Vamos gravar? Ô, Gili, pega aqui a Joyce, ó. Consegue jogar ela na 3? Joyce, você vai olhar pra câmera e falar assim, hoje eu, não sei o que, graças ao programa Jovem Aprendiz. Hoje eu... Jesus, peraí. Ai, Jesus, peraí. Hoje eu, perita criminal, graças a Eucard, Não precisa puxar o saco também. É o programa Jovem Aprendiz. graças ao programa Jovem Aprendiz, Boa. consegui. Boa. Olha lá, ó. Daqui 10 anos, Joyce pode mandar um e-mail pro Gili e nós vamos resgatar essa cena e fazer o antes e o depois. Vai, Matheus. Corta Tá. o Matheus. Peraí, espera ele cortar em você pra gente ter o teu depoimento. Olha lá, ó. Beleza. Tá, então eu, Matheus, me tornei desenvolvedor de software graças ao programa Menor Aprendiz. Todo o meu sonho começou no programa Jovem Aprendiz. Exatamente. Que tipo de software você quer entregar um dia, Matheus? Cara, tanto de questão de gestão de empresa, quanto software de game design, é uma variedade bem grande. Boa. Daqui 10 anos a gente conversa. Vai, Giovana, tua vez. Eu, Giovana, me tornei cirurgia dentista. E tudo começou... E tudo começou com o programa do Jovem Aprendiz. Olha lá, já Me tem o ajudou sorriso de dentista, bastante tá a me vendo? desenvolver. Beleza! Gravada a nossa cápsula do tempo. Gili, guarda essa daí nos anais do nosso podcast para que a gente não perca nunca essa fita. Gostou dessa? Você que tem a minha idade, essa fita? Pois é, eu tava assistindo um filme ontem com meu filho, e o filme que saiu sobre o tênis da Nike e tal. E o cara pegava a fita de vídeo e enfiava no videocassete pra ver os jogadores. Eu falei, filho, era assim que a gente via Netflix antigamente, com fita de vídeo. Aí ele falou, nossa, pai, que trabalho que dá, mano. Falei, pois é. Mas é isso, chega de mais histórias, de mais delongas. Muito obrigado por você ter acompanhado esse nosso episódio. Eu adorei esse papo com essa galerinha. Salete, obrigado. Eu acho que é muito importante que você trouxe aqui esse empresário que quer saber um pouco mais sobre o programa Jovem Aprendiz aqui da Faculdade Cis Gugas. Procura a Salete, que ela vai ter o maior prazer, um baú de conhecimento para dividir com você, te mostrar que é benéfico em 3 frentes: vida, momento, Questão social.
Você volta a fita aqui no YouTube que tem um pouquinho da informação ali atrás, você vai ver as 3 frentes que você vai poder contribuir com você e com essa galera aqui dentro da sua empresa. Beleza? Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, pessoal que veio aqui. Obrigada. Arrancamos eles, hein, Carol, da nossa rotina. Já que a Joyce falou que acaba o trabalho, a Giovana falou que não tinha o que fazer. A gente trouxe eles para participar desse podcast, para fazer uma maravilha aqui na nossa gravação. Obrigado ao time de pessoas que veio aqui acompanhar. A gente não pode largar essa galerinha andando por aí sozinha, né? De Gol da Carol pode, Uber jamais, é isso aí. E você, ó, já sabe, deve ter um sino, um simbolinho, um aviãozinho de papel, qualquer coisa aqui em volta para você compartilhar, para você mandar sugestões, para você criticar, pegar leve, por favor, a gente está aqui fazendo o melhor possível. Beleza? Então é isso, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado, até a próxima, fui, valeu, tchau.